Olá, este aqui é o último dos 3 vídeos que eu prometi postar no final do vídeo em que eu analisei o julgamento do STF a respeito do homeschooling. Demorou um pouquinho, mas então agora nós vamos conversar sobre desobediência civil. Se nós argumentarmos a partir do direito natural, nós vamos perceber que toda pessoa tem o direito natural de desobedecer a leis injustas. Na verdade, se nós puxarmos a questão para o aspecto moral, nós verificaríamos que é mesmo nosso dever moral desobedecer leis injustas. Mas vamos deixar o direito natural um pouquinho de lado, até porque do ponto de vista do direito natural, na perspectiva do direito natural, a coisa até que é relativamente simples, e vamos mergulhar um pouquinho aqui no coletivismo e no positivismo para perceber como essa questão da desobediência civil, e mais especificamente, como a desobediência civil se traduz numa ideia, num instituto que é conhecido como objeção de consciência no âmbito do direito positivo. A desobediência civil, então, é uma ideia que está ligada à consciência das pessoas. Na nossa consciência, nós encontramos um limite, uma linha divisória que o coletivismo estatista, que nem mesmo o positivismo jurídico consegue transpor. Por causa do coletivismo, por causa do utilitarismo, as pessoas são obrigadas, muitas vezes, a fazerem coisas com as quais elas não concordam, por causa das leis. Acontece que quando essas coisas que as pessoas são obrigadas a fazer por causa da lei viola a própria consciência da pessoa, aí nós temos um limite intransponível. E é aí que nós percebemos, então, de forma muito forte a ideia de desobediência civil. E se você quiser uma boa ilustração a respeito disso, eu vou recomendar o vídeo sobre a Antígona de Sófocles, que trata disso de forma muito clara. Esse livro, essa obra, essa tragédia grega, a Antígona, trata disso de forma muito clara. Vai aparecer aqui e eu vou deixar também o link na descrição. Então, a consciência das pessoas é o limite que o coletivismo estatista, que o positivismo não consegue transpor. Quando o próprio Estado reconhece isso, quando o próprio Estado reconhece que a consciência das pessoas é um limite que ele mesmo não pode transpor e positiva isso, e reconhece isso de forma expressa na Constituição ou nas suas leis, o nome que isso recebe na ordem jurídica é objeção de consciência. Mas, mesmo que o Estado não reconheça isso, mesmo que a Constituição e as leis não reconheçam isso, as pessoas não vão violar a sua consciência por causa do Estado. E aí, se não há um reconhecimento positivo disso, nós estamos no campo da desobediência civil. Embora, do ponto de vista aí de terminologia, essas coisas possam ser tratadas como sinônimo, tá? Mas aqui, para facilitar, eu vou tratar de desobediência civil como algo que está no plano do direito natural e objeção de consciência como algo que está no plano do direito positivo, certo? Vamos começar com a desobediência civil, até porque ela é o instituto, ou ela é a figura que aparece primeiro na própria história. A ideia de desobediência civil é encontrada na própria Bíblia. Em Atos 5:29, quando os apóstolos são proibidos pelas autoridades judaicas de pregarem o nome de Cristo, eles respondem que eles iriam obedecer a Deus e não aos homens. Essa é uma passagem realmente muito importante para o próprio libertarianismo, e especialmente para o libertarianismo cristão ou para o cristianismo libertário. Mas sobre cristianismo libertário eu falo no meu outro canal, no Teodidatas. Ele também vai aparecer aqui e vou deixar o link para os vídeos sobre cristianismo libertário na descrição desse aqui. Se nós avançarmos no tempo e formos para depois do fim da Idade Média, começo da Idade Moderna, século XVI, nós vamos notar claramente essa ideia de desobediência civil num autor chamado Etienne de la Boétie. Ele escreve um livro chamado Discurso da Servidão Voluntária. E o argumento dele é que a melhor forma de um povo, de uma população, resistir a um governo tirânico, a uma autoridade tirânica, é desobedecendo essa autoridade.
Agora, desobedecendo de forma pacífica, simplesmente resistindo à autoridade. Agora, note que interessante, nos Apóstolos de Cristo e em Etienne de la Boétie, nós percebemos que a desobediência civil ela é sempre pacífica. Então aqui nós temos um elemento básico da desobediência civil. Ela é uma forma de resistência pacífica. Não existe desobediência civil, conceitualmente, que promova agressão à liberdade, à propriedade privada, à vida, à integridade física e ao patrimônio de outras pessoas. E outra coisa, na desobediência civil, a pessoa então que está se opondo ao governo tirânico, ela está sempre disposta a arcar com as consequências dos seus atos. Se nós avançarmos um pouquinho no tempo, formos até o século XIX e lembrarmos que ali nós tínhamos a luta pela abolição da escravidão, nós temos também grandes expoentes da desobediência civil nos pacifistas norte-americanos que também foram combatentes da escravidão, que também lutaram pela abolição da escravidão. Talvez o mais destacado desses homens seja Henry David Thoreau, que foi um grande opositor da guerra contra o México e da escravidão em geral, mas especialmente da lei do escravo fugitivo. O Thoreau organizou o seu pensamento, ou melhor, o pensamento do Thoreau, os artigos dele, os ensaios dele, os discursos dele foram organizados num livro chamado de Desobediência Civil, que é considerado um grande marco aí na sistematização dessa doutrina, da doutrina da desobediência civil. A desobediência civil, a resistência pacífica, preste atenção, lembre disso, resistência pacífica, também foi usada por grandes homens como Mahatma Gandhi na luta pela independência da Índia e por Martin Luther King Jr., o reverendo batista Martin Luther King Jr., o grande nome na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Esses dois agora já no século XX. Agora, deixa eu reforçar que eu mencionei que a pessoa que se opõe ao Estado por motivo de consciência está disposta a arcar com as consequências dos seus atos. Além da ideia de resistência pacífica, isso foi muito enfatizado por cristãos do passado, como Aydin Ballou, William Lloyd Garrison e Leon Tolstói, que falaram então da regra ou até mesmo do catecismo da não resistência, baseados em Mateus 5,39, as palavras de Jesus: não resistais ao homem mau ou ao homem perverso. Mas eu já mencionei que sobre isso eu trato no meu outro canal, no Teodidatas. Então, você desobedece pacificamente e quando a autoridade opressora vier para cima de você, o que você faz? Você se sujeita à punição, você se sujeita ao castigo. Tá, mas e aí? Você tem que entender que nós estamos falando aqui de lutas por direitos, né? De uma luta por um direito que decorre da sua própria consciência. Com o passar do tempo, isso vai fazer com que as pessoas na sociedade vejam a incoerência do Estado, vejam a incoerência daquele governo tirânico, e isso cause uma mobilização social e isso altere a própria estrutura, a própria organização da sociedade e aquele direito eventualmente seja reconhecido. É uma luta contra um estabelecimento, contra um Estado estabelecido. Não é algo que vai ser resolvido do dia para a noite. Como a desobediência civil tem esse grande potencial de gerar essa comoção social, demonstrando as incoerências do Estado monopolista da violência, então com o passar do tempo, o próprio Estado, coletivista, positivista, passou a reconhecer o direito de desobediência civil como um direito de objeção de consciência, dentro dessa diferença, dessa distinção didática que eu propus aqui no vídeo. Então, quando a desobediência civil é expressamente reconhecida pelo próprio ordenamento jurídico positivo, nós podemos chamar isso de direito de objeção de consciência. Então, na verdade, do ponto de vista histórico, do ponto de vista genético, no sentido de que uma coisa vem antes da outra, nós podemos dizer que a desobediência civil é a mãe da objeção de consciência.
Como ao longo da história muitas pessoas se recusaram a cumprir leis que violavam a sua consciência, então o próprio Estado, os próprios ordenamentos jurídicos, os próprios Estados, passaram a reconhecer esse direito, chamando-o de objeção, o direito fundamental, o direito de objeção de consciência. Isso está, por exemplo, no artigo 5º, inciso 8º da própria Constituição brasileira. Agora, veja como a objeção de consciência prevista no inciso 8º do artigo 5º da Constituição é coletivista e positivista. Claro, não teria como ser diferente, A concessão à liberdade é muito restrita na ordem jurídica positiva. Ela estabelece que a pessoa que deixa de cumprir uma obrigação que é imposta a todos por motivo de consciência deve, então, cumprir uma prestação alternativa fixada na lei. Veja só que interessante isso, que engraçado, Você pode descumprir a lei desde que seja do jeito que a lei disser que você pode descumprir a própria lei. É meio doido isso, mas é o que o positivismo faz, o que o coletivismo faz. A situação mais conhecida, mais tradicional, é a objeção de consciência ao serviço militar feita pelos pacifistas. Então essa situação, a prestação alternativa ao serviço militar, é objeto de uma lei, da Lei 8.239 de 1991. Aqui no Brasil essa é a lei que regulamenta a objeção de consciência ao serviço militar. Eu vou deixar o link para essa lei aqui na descrição para você dar uma conferida. Mas veja como a coisa é muito maluca, Você só pode descumprir a lei do jeito que a lei permite. Por isso, surge uma questão adicional, muito importante. E se não houver essa lei estabelecendo a prestação alternativa, então a vedação de consciência estaria proibida? Aí vai depender de que linha você seguir. Se você seguir uma linha positivista, você vai dizer, sim, a objeção de consciência está proibida. Você não pode, então, fazer objeção de consciência, você não pode fazer desobediência civil se não houver uma lei prevendo uma prestação alternativa. O que aqui entre nós, à luz do direito natural, é um grande absurdo. Então, se você seguir uma segunda linha, uma segunda possibilidade, menos positivista e mais afinada com o direito natural, você pode entender, como de fato muitos entendem, que não havendo estabelecimento de prestação alternativa no caso de objeção de consciência ou no caso de desobediência civil, então a pessoa pode descumprir aquela lei que viola a sua consciência sem estar obrigada a uma prestação alternativa. Nós temos então essas duas possibilidades de interpretação, já que a nossa Constituição estabelece a obrigatoriedade de uma prestação alternativa fixada em lei. Se não tiver essa prestação alternativa, a interpretação positivista vai dizer que não é possível a objeção de consciência, e a interpretação menos positivista, mais justnaturalista, vai dizer que a objeção de consciência e desobediência civil é sim possível, sem que a pessoa tenha que cumprir com nenhum tipo de prestação alternativa, porque não existe essa lei fixando essa obrigação. Bom, com isso eu termino aqueles vídeos que eu prometi no final do vídeo sobre a educação domiciliar, sobre o julgamento do STF a respeito da educação domiciliar. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que esses vídeos aqui ajudem você a refletir mais sobre o assunto, sobre a nossa ordem jurídica positiva, sobre o positivismo, sobre o direito natural, sobre o justnaturalismo, sobre a ética libertária, e sobre isso, então, existem alguns vídeos aqui no canal, existe uma playlist aqui no canal e esse vídeo vai para essa playlist. Conte comigo para debater, para discutir, conte comigo para pensar fora da caixa. Essa é uma das grandes propostas do direito sem juridiquês, como você que acompanha o canal sabe muito bem. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu comentário. Um forte abraço e até a próxima.